no livro que se encontra em João, capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e versículo 4. Nós escolhemos adorar a Deus, nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos cultuar a Deus, mas nós escolhemos fazer tudo isso em espírito e em verdade. E é por isso que eu quero começar esse culto convidando aqueles que puderem para que juntos possamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 4, versículo de número 23 e versículo de número 24, onde Jesus declara: está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai que Deus procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode entrar na presença comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Mais uma vez, Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso louvor para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós bendizemos ao Senhor mais uma vez, bendizemos ao Senhor mais uma noite, de estarmos neste lugar reunidos para cultuar e adorar o Teu santo e maravilhoso nome. Que assim como o Senhor esteve na reunião anterior, assim como o Teu Espírito se manifestou na reunião anterior, que não venha a ser de uma forma diferente nesta noite, que todo principado, que toda potestade que possa querer atrapalhar o nosso culto, a nossa adoração, seja repreendido e jogado por terra, e que a glória do Senhor reine, que o poder do Senhor se manifeste, trazendo cura para quem veio buscar cura, trazendo libertação para quem veio buscar libertação, trazendo transformação
para quem veio buscar transformação, porque tudo isso nós encontramos em Ti, e tudo isso nós podemos alcançar neste lugar, que não é nenhum outro lugar, senão a casa do Senhor. Por isso, Deus, venha e reina, venha e reine, venha e reine neste lugar, venha e reine e manifeste a sua glória, venha e reine e manifeste o seu poder, abençoando os irmãos que vieram, que puderam vir, aqueles que por alguma razão não puderam estar conosco, que não têm podido estar conosco, mas estão nos acompanhando através das redes sociais e cultuando ao Teu santo e maravilhoso nome. Que esta noite, Senhor, seja uma noite onde mais uma vez o Senhor venha glorificar o Teu nome neste lugar e possa receber o nosso culto e nos abençoar como só o Senhor é capaz de nos abençoar. Que o Senhor possa receber esse culto e que o nome do Senhor venha a ser adorado neste lugar. É o que nós te pedimos e é também, ó Deus, o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, você pode se assentar, e aí onde você estiver, tanto você que está aqui como você que está aí no seu ambiente, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Deus está neste lugar, nós viemos nesta noite adorar o Senhor. Há um caminho para a adoração, há uma porta que abrir os teus olhos espirituais. Para quê? Para que possa ver. Que tem que morrer, viver para Deus e o adorar. É momento de confiar no Senhor e acreditar toda a nossa confiança naquilo que a sua palavra declara, porque assim como o nosso pastor Benedito sempre declarou que tudo que sua esposa estava passando era provisório e que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, também eu e você poderemos declarar sempre, não somente nesse momento, mas em todas as dificuldades que nós estivermos nesta, todas as decepções, todas as tristezas e tudo aquilo, e todas as adversidades que nós enfrentarmos no nosso dia a dia, nós precisamos jamais deixar levar ao esquecimento que o Deus que nós servimos é Deus fiel, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e que todas as coisas, mas todas as coisas, inclusive esta, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos.
Por isso eu gostaria de convidar você para cantar uma canção que eu confesso a você que eu cantava há 24 anos atrás, mas ela é muito viva até hoje na minha vida, que declara: cada vez que a minha fé é provada, lembra, Fernando? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos tentar cantar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e eu canto e declaro isso nesta noite. Elas não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim se abrir o mar, e vai dar lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, você pode aplaudir o nome do Senhor. A Ele seja dado toda a honra, a Ele seja dado toda a glória, e a Ele seja dado todo o louvor. Eu gostaria de convidar você nesse momento para que nós possamos fazer a nossa oração intercessória. Nesse momento que nós estamos vivendo, a nossa oração intercessória é pelas nossas autoridades, é pelo nosso país. Essa última hora mesmo, a madrugada de sábado e domingo, eu tive aí pelos hospitais aqui próximos para socorrer uma pessoa, e eu vi de muito todos os dias pela TV,
Mas diante de todas as dificuldades que nós passamos nessa noite, nessa madrugada, hoje pela manhã, o Senhor começou a agir. Eu tenho certeza que o Senhor estará continuando a agir. E em breve, mas muito breve, aqui mesmo neste lugar, nós estaremos realizando mais um culto de ações de graças. Assim como hoje nós celebramos a Deus pela vida da nossa irmã Maria Rodrigues. Você pode ficar de pé aí para que os irmãos possam conhecer. Para quem não conhece, essa morena muito bonita é a esposa do pastor Benedito. E há uns tempos atrás, há uns dias atrás, como a gente mesmo disse aqui na reunião anterior, ela passou pelo vale da sombra da morte, mas o seu esposo, a sua família, a igreja nunca perdeu a fé, e nós sempre confiamos e depositamos no Senhor toda a nossa esperança, e hoje nós louvamos a Deus porque ela está aí 100% curada, cultuando e adorando ao Senhor neste lugar, mais uma vez, como já havia sido profetizado há muito tempo atrás pelo seu esposo, pastor Benedito. Por isso eu gostaria de convidar você que está aqui, você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu ambiente, para que você venha orar conosco. Não é fácil, muitas vezes nós, brasileiros e brasileiras, que gostamos muito de falar, que gostamos muito de criticar, esse é um grande defeito que nós, brasileiros e brasileiras, temos. Julgamos muito, porque muitas vezes, as autoridades tomam uma decisão, outras multam, depois elas voltam atrás, o problema continua e cada dia cresce mais. Se as nossas autoridades, se o nosso país conhecesse ao Senhor como Ele verdadeiramente é, e o adorasse na beleza da sua santidade, se isso tudo acontecesse, nós já estaríamos livres desse vírus há muito tempo, ou esse vírus nunca teria chegado à nossa nação. Mas, por causa das nossas iniquidades, das nossas rebeldias, há uma separação muito grande que nos afasta de Deus. Mas independentemente de qualquer coisa, as promessas do Pai continuam valendo para a vida de todos aqueles que decidirem, como foi dito no culto anterior, entrar o Rei da Glória. Sabe o que nós temos que fazer nesse momento difícil? Você que não esteve aqui no primeiro culto, sabe o que nós temos que fazer nesses momentos difíceis? Deixar entrar o Rei da Glória. Você pode dizer isso aí com máscara mesmo para a pessoa que está mais perto de você? Precisamos deixar entrar o Rei da Glória. Quem era o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. Quais foram as músicas que nós mais cantamos nesses últimos dias? Quero conhecer Jesus. Não quero dinheiro, não quero riquezas, só quero a tua presença. E tudo aquilo que nós cantamos já é um clamor do Espírito Santo, porque hoje pode nos faltar tudo, só não pode nos faltar a fé, porque se não nos faltar a fé, depois que tudo isso passar, eu e você estaremos em lugares maiores e melhores, porque Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Por isso eu gostaria que você levantasse um clamor agora. Hoje eu vi o prefeito do município do Rio de Janeiro tendo muitas dificuldades para explicar por que mudou, por que vai mudar, por que alterou. Eu não gostaria de estar no lugar dele, porque talvez se eu estivesse no lugar dele, eu também não saberia fazer, eu não saberia qual a decisão correta a tomar. Então o que eu tenho que fazer nesse momento não é politizar as coisas, como muitas pessoas estão politizadas, mas orar pelo nosso presidente, pelo ministro da Saúde, pelo nosso prefeito aqui do município, da cidade de Magé, orar pelas autoridades que estão aí, constituídas por Deus, para que elas sejam sábias, justas e honestas, para que o nosso povo seja abençoado através da vida. Você pode orar comigo? Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria de convidar você para entrar na presença do Senhor.
cantando uma canção que declara muito qual é o princípio que tem que existir no coração daquele que se aproxima de Deus: o amor. Não existe oração maior do que o amor. O amor supera tudo, o amor suporta tudo, o amor nos direciona para tudo aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Então eu gostaria de que você colocasse a sua mão próxima ao seu coração, e a outra, se você puder, que você levantasse as suas mãos e você entrasse na presença do Senhor com esta canção, dizendo: a melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A melhor oração é amar. Querido eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai, a tua palavra é muito verdadeira quando ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que os ouvidos do Senhor não estão tapados e as mãos do Senhor não estão encolhidas. E é nesta palavra que eu me apego, Senhor. É nesta palavra que eu deposito a minha fé, a minha confiança. Porque se eu, por meio do seu Espírito, não me apegasse, não tomasse posse desta palavra, já teria morrido, já teria desistido de lutar. Mas eu não desisti. O teu Espírito Santo sempre me trouxe a lembrança, as promessas do Senhor, e eu sei que o Senhor não é homem para mentir, e tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir, e eu posso, eu creio nisso, Senhor. E é isso que tem me feito ficar de pé, e é isso que tem me feito vencer todos os obstáculos. E por isso, Senhor, eu quero orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades. Eu quero, Senhor, suplicar ao Senhor que toda corrupção, que toda ganância, que toda avareza que tem dominado parte dos nossos governantes sejam jogados por terra, para que nós possamos ser governados por homens honestos, sinceros, tementes ao Senhor. Porque eu sei que se isso acontecer, Senhor, o Brasil será outro, e nós iremos alcançar outros horizontes bem maiores e melhores do que temos alcançados até hoje. Mas quem pode fazer essa mudança no nosso país? O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eu creio piamente, eu creio, porque na verdade, Deus, nós sabemos que muitas coisas, muitas ordinárias que o Senhor tem feito em várias nações, principalmente algumas que nós não temos visto muito se passar por aí, tudo isso tem acontecido porque existe uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que te serve com comprometimento. Eu sei, tenho a certeza absoluta de que tudo isso que tem acontecido também faz parte daquilo que o Senhor já nos preparou de antemão, que um dia aconteceria por causa da iniquidade e por causa do esfriamento do amor do coração de muitas pessoas. Mas a tua palavra diz também que todo aquele que invocasse o teu nome seria salvo.
E nós queremos, e nós hoje temos visto a tua igreja invocar o teu santo nome. Nós temos visto a tua igreja ir para as praças, para as ruas, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. E isso é muito bom, porque em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, existe uma promessa que nós podemos transferir para os nossos dias e tomarmos posse dela também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós queremos incentivar esta pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais, venha fazer esse momento. Porque há um Deus que opera milagres, há um Deus que cura, há um Deus que ressuscita mortos, e esse Deus que operou ontem, opera hoje e operará para todo sempre, porque Ele é eterno e a sua glória enche toda a terra e as suas promessas se cumprem a cada dia na vida de todos aqueles que são fiéis. Então, Deus, nesse momento, nós queremos levantar um clamor pelos nossos familiares, queremos levantar um clamor pelas nossas vidas, porque nós temos tomado todos os cuidados, mas mesmo tomando todos os cuidados, isso não quer dizer que nós não poderemos ser atingidos. Ó Senhor, e se nós formos atingidos, que nas nossas vidas venha se cumprir a tua palavra que declara: ainda que você venha andar, que você ande no vale da sombra da morte, não tema, porque eu sempre estarei contigo. Que o Senhor possa abençoar as nossas autoridades, os nossos governantes, aqueles que estão trabalhando na área da saúde, principalmente, aqueles que estão trabalhando na segurança pública. Senhor, a todas as pessoas de bem, que estão trabalhando voluntariamente, arrecadando alimentos, roupas, medicamentos. Senhor, esses jovens que o Senhor tem tocado no coração deles, que estão fazendo as compras para os idosos, ó Senhor, essa juventude transformada pelo Teu Espírito Santo, que está usando tudo que é possível para trazer alguma forma de conforto e de consolo, principalmente as pessoas que não podem sair de casa, que o Senhor possa operar maravilhas, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, o nosso país. É o que nós te pedimos, crendo na tua palavra, crendo na tua resposta, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Você pode sentar, meu querido, para adorar o Senhor. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O que temos que fazer na hora da dificuldade, na hora da dor? Somente esperar.
abençoarmos a casa de Deus, você que trouxe a sua contribuição para abençoar o reino, você pode separar. Daqui a pouco nós estaremos consagrando ao Senhor. Como nós falamos no culto anterior, mais uma vez queremos reiterar aqui os nossos agradecimentos a todos os irmãos que têm nos ajudado arrecadando alimentos, fraldas geriátricas e outras coisas mais, e que tem sido enviado para a nossa Secretaria de Ação Social para ajudar pessoas, principalmente nesse momento que tem se multiplicado o número de pessoas que têm precisado. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, não somente aos irmãos que têm nos ajudado nesse tipo de contribuição, mas todos os irmãos que têm vindo todo domingo de manhã aqui no templo, cuidar da casa do Senhor. Todas essas cadeiras aí, nenhuma delas, todas elas foram higienizadas, esse piso, esses equipamentos todos que nós usamos aqui, os nossos banheiros, o quintal, tudo onde você colocou o seu pé nesta noite foi higienizado. E nós louvamos a Deus pelas mulheres. Eu creio que deve ter tido alguns homens aqui hoje pela manhã, mas que Deus possa abençoar a cada uma das irmãs aí que tem se reunido, tem combinado aí pelo grupo do WhatsApp, e tem estado aqui na igreja cuidando do templo, higienizando todas as coisas, para que você com segurança possa cultuar ao Senhor. Pastor, eu gostaria de fazer parte desse grupo de pessoas, eu gostaria de ser parte desses levitas que cuidam da casa do Senhor. Você pode procurar a nossa irmã Maria Judite, minha segunda mãe, que está ali, e aí você combina com ela direitinho, e aí, com o maior prazer. O que não falta aqui é coisas para serem feitas, amém? E a sua ajuda será muito útil na casa do Senhor, amém? Então, você que trouxe sua contribuição, nesse momento eu gostaria de convidar a você, aí assentado mesmo onde você está, que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, ou melhor, capítulo 8, versículo do número 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que alguém não tenha. Lá em 2 Coríntios, mais à frente, no capítulo 9, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um contribua conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E no versículo 8 ele termina dizendo que Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Querido e amado Deus, esse é o momento do culto, onde nós te louvaremos com os nossos bens, com as nossas primícias, para abençoar a tua obra, a tua casa, do desenvolvimento dos projetos missionários, evangelísticos, sociais, e da manutenção da tua casa, esse lugar que o Senhor nos deu para congregarmos como igreja, para cultuar o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a vida não somente da tua igreja organizada, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma pessoa que aqui está. Que a bênção do Senhor, que a prosperidade do Senhor, que a graça do Senhor venha a ser de forma extraordinária manifestada sobre a vida de cada uma pessoa que nesta noite, neste lugar se reúne para cultuar o teu santo nome. É o que nós te pedimos e é também, Senhor, o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto você vem trazer a sua contribuição, eu gostaria de convidar você para declarar mais uma canção, Senhor, para nós prepararmos o nosso coração para a ministração da palavra de Deus. Te louvamos, ó Cordeiro Santo, Deus, e declaramos as maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias novas.
Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, então, convidar o pastor Benedito que vem, se Deus assim permitir. Nós teremos um presbítero Benedito que vai estar ministrando a palavra aqui. É um grande amigo nosso que congrega em uma de nossas co-irmãs. Mas hoje Deus nos deu a graça de termos o pastor Benedito, pastor da nossa igreja, que serve ao Senhor juntamente conosco há muitos anos. Eu lembro dele, Diácono Benedito, né? Ele é um tipo de pessoa. Eu posso falar isso porque ele já falou. Ele vinha aqui para a igreja só para ver qual seria a minha reação. Naquele tempo, nós tínhamos o costume dos homens sentarem de um lado e as mulheres sentarem de outro lado. E ele vinha, e de propósito ele sentava juntamente com a sua esposa do lado das mulheres. E nós não falávamos nada, nós só orávamos, porque aquilo era uma tradição nossa também, era um costume local, e nós só orávamos para que Jesus entrasse no coração dele. E ele dizia: nasci assim, vou morrer assim, como algumas pessoas falam, então não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Até que um dia, eu não sei se eu estou errado, não fizeram apelo em culto, foi isso? Não, o culto é dirigido pelo Senhor, tivesse trabalho no pessoal, e eu queria aceitar Jesus no culto que estivesse sendo administrado, dirigido pelo pastor Benedito. Isso. Eu resolvi aceitar naquele dia mesmo. E aceitou Jesus naquele dia, naquele culto. E hoje, o camarada que falou que morreu assim, ia morrer assim e nunca seria membro dessa igreja, hoje é pastor da igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus realiza milagres. Você pode aplaudir Jesus porque é a obra extraordinária que Deus faz. O Espírito Santo. Então não desista de orar pelo seu ente querido, pelo seu filho, pelo seu esposo ou pela sua esposa que está fora do caminho do Senhor, ou ainda não está no caminho do Senhor, porque Deus é fiel e as promessas dele se cumprem. Amém? Vamos então, nesse momento, ficarmos de pé. Vamos orar pelo pastor Benedito, também orarmos ao Senhor por cada uma pessoa que vai ser ministrado pela palavra de Deus. Como eu disse no culto anterior, esse momento ele é único. Os louvores podem ser repetidos, mas a palavra que vai ser ministrada aqui é única. Então, nesse momento, se desligue de tudo que você estiver, como nós falamos para quem nos assiste em casa, né? Isso não é uma live, isso é um culto. Jesus ele disse que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele estaria presente. Então, nesse momento, você que está nos acompanhando pelo celular, é o momento que a televisão está desligada, o rádio está desligado, né? É o momento que você, mesmo aí no celular, se você não tem uma Smart TV, está nos acompanhando pelo seu notebook ou pelo seu aparelho móvel, que você se desprenda de todas as coisas, porque você está em um culto, e ao nome do Senhor deve ser dado toda a honra e glória, para que a bênção que está sendo concedida por Deus neste lugar te alcance também aí onde você está nesse momento. Querido eterno Deus, nesse momento nós queremos louvar o seu nome pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos nesse ambiente para prestar o nosso culto e sermos ministrados pelo poder da tua palavra. Que assim como o Senhor usou o teu filho no culto anterior, possa usá-lo nesse momento. Que assim como as pessoas que estiveram no culto anterior foram abençoados e alcançados pela tua glória, que as pessoas que estão nesse culto também sejam abençoados e alcançados pela tua glória. É o que nós te pedimos e é também, ó Deus, o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Com alegria você pode receber o nosso pastor Benedito com uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, coisa linda. Eu quero confessar para os irmãos que nós estávamos com saudade de vocês. Amém. Mas nós estamos alegres porque hoje podemos estar juntos e louvar ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir a você para abrir nas suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 23, amém? Glória a Deus. Nós estamos
louvando a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós vínhamos de uma crise financeira que já vinha assolando nosso país, com pessoas sem poder de compra, empregos, e tudo acontecendo de uma maneira degradativa na vida de muitas pessoas. E a minha do meio ali, esse ano ela completou 15 anos nesse último dia. Nós tínhamos Deus durante todo esse período, porque caíamos. Havia no coração dela, da mãe, da irmã, o desejo deles estarem no Beto Carreiro, o Old, não é isso? E nós estávamos orando a Deus, porque até chegar a pandemia nós não tínhamos nada. Com a pandemia ficou mais difícil ainda. E então a gente celebrou de uma maneira simples os 15 anos delas. Nós oramos a Deus, falamos por telefone, pelo zap com o presbítero Alexandre, ele nos auxiliou. Nós compramos um presente que ela muito queria, que ela só ficou conhecendo na hora. A irmã dela, que também é uma grande ajudadora da família, ela ajuda de maneira extraordinária, também deu um presente. Nesse período também, já na pandemia, o Samuel Henrique completou 12 anos, né? Também, mas ele não recebeu um grande presente, mas ele sabe que o melhor eu empreguei os dois, né? Dei emprego para os dois e eu falei para vocês, eu posso pagar 8% do salário mínimo para vocês, né? Por mês, 8% do salário mínimo por mês, né? Aí eles estão felizes da vida, ganhando R$100 por mês, né? Mas eles se divertem, eles estudam, eles não sei se eles trabalham ou se eles ficam no trabalho, né? Eu não sei o que eles fazem, mas eles adoram a Deus. E depois dessa pandemia nós vamos vir trazer um testemunho de como Deus trabalhou com a gente na restauração da saúde da irmã Maria Rodrigues. Nós vamos contar como que foi o mistério. O mistério de Deus foi grande e Deus proveu entre meio, e aí o irmão dela foi. Na semana que ele ia falecer, ele aproveitou e veio e fez tudo que ele não fez nos 2 anos para trás comigo. Andou comigo, passeou comigo, trabalhou comigo, contou história comigo, riu comigo e depois foi para a glória. E aí, mas tudo bem, porque o coração aqui suporta. O meu grande problema é que eu não choro externo, assim, solta lágrimas, eu choro interno, que me machuca muito. Aí, mas Deus, Ele cuida da gente. Amém? Mas você achou aí, encontrou Salmo 23? Glórias a Deus. Que o Espírito de Deus fale conosco mais uma vez nesta noite de uma forma extraordinária. Só o versículo de número 1, que nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você tem que apagar o i, porque não tem o i nesse versículo, tá? Amém? Apaga esse i do seu e nada me faltará. Cantamos a palavra de Deus involuntariamente. Amém? Glória a Deus. Depois com calma você lê em casa e você vai ver que não tem o i. A gente tem que procurar, mesmo que involuntariamente, acrescentar o i. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mas o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso ajudador. E o pastor, ele reconhece as ovelhas, ele reconhece o cuidado que Deus colocou sobre os ombros. O salmista Davi, ele quis construir uma casa e até recebeu uma profecia, né?
profeta Natan vai até a ele, enviado por Deus, falar a respeito dessa construção. Depois Deus não vai querer que ele faça essa construção, mas o profeta vai lá falar para ele que ele precisa, que ele tinha que olhar, ele tinha que observar. Geralmente uma ovelha, ela se destaca na frente, a ovelha mais robusta, a ovelha mais forte, mais bonita, ela se destaca na frente da malhada. Um pastor de grande conhecimento nas redes sociais, nas mídias, ele é conhecido pelo destaque, pela a sua grande frente com as grandes multidões, pelo poder aquisitivo que leva ele a colocar a igreja dele de uma forma triunfante. Muitos ficam conhecidos pelos atos, pelas grandes avalanches de transformação de vidas que eles conseguem fazer. Mas o profeta Natan vai profetizar para Davi, dizendo para ele: não, você foi escolhido da parte de trás, lá de trás, da traseira, lá do começo. Você não foi tirado das ovelhas da frente. As ovelhas da frente eram os irmãos dele. Quando o profeta Samuel vai ungir, ele identifica os primeiros, os mais letrados, os homens de guerra, os mais fortes, mas Deus vai escolher lá de trás. Davi, ele não estava quase que sempre na casa de seu pai, porque ele era um pastor que estava envolvido com as ovelhas. Ele tinha um compromisso muito grande, e a necessidade das ovelhas era tamanha que consumia em média 16 a 18 horas por dia do trabalho dele como pastor. Ele não tinha tempo para estar na sua casa. Como pastor, muitas das vezes não tem tempo para a vida social, porque ele está dando o seu tempo, doando o seu tempo para o cuidar das ovelhas. E você que está aqui pode contemplar isso, e você que nos assiste também deve contemplar, precisa contemplar que o seu pastor, quando ele não está junto de você, ele está orando por você. Quando ele não está te visitando, mas você está registrado no seu tempo de oração, ele não deixa, não para de falar a Deus ao seu respeito, a contar para Deus sobre cada uma de suas ovelhas. Às vezes são tantas que ele faz uma oração de uma forma coletiva, mas ele nunca se esquece. Muitas vezes eu, como um líder também da igreja, e cansado do tempo, às vezes dobro os meus joelhos e eu não tenho tempo de citar, talvez eu não lembre de citar o nome de cada uma. Então oro: Senhor, abençoa a congregação de Meio da Serra, todos os membros, a cada um. E às vezes os nomes vêm na mente e a gente fala para Deus. Também a gente se refere a Piabetá da mesma forma, a Jardim Angá da mesma forma. E aí depois nós fazemos uma globalização completa sobre todas as igrejas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. A gente pede a Deus por elas. Então, para você que às vezes o teu pastor não te visita, mas ele ora por você. A você que hoje está assistindo esse culto no aconchego do seu lar, e talvez você tenha sentido falta do teu pastor na tua casa, do teu pastor tomando um café contigo, mas ele tem orado por você. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E o Senhor é o nosso pastor, nos faltará. Nós estamos passando em um período que nada vai nos faltar, força não vai nos faltar, porque nós temos um pastor que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele vai nos garantir com que nada nos falte, força para triunfar em meio às situações que estão atordoando o nosso país, com a falta de suprimento
não tem o mesmo tratamento que teria na sua paz. Nós vemos pessoas em cadeiras, nós vemos pessoas em filas tentando fazer um exame para saber como que está a sua saúde, pessoas que estão perdendo vidas, pessoas que estão chegando para fazer uma visita nos hospitais, e quando chegam lá, o seu parente já não está mais no leito, ele já foi recolhido para uma câmara fria, porque ele faleceu. E o Senhor, sendo o nosso pastor, sendo o meu pastor, não vai te faltar forças para lidar nesses momentos difíceis. Davi, ele cuidava das ovelhas de uma forma extraordinária, e dentro do cuidado em que ele tinha com cada uma delas, ele sabia do tamanho da sua responsabilidade que ele tinha para conduzir elas. A palavra de Deus fala que ele precisa de direcionar elas, trazer refrigério para elas. E ainda que elas andassem, passassem pelo vale da sombra da morte, ele precisava conduzir elas de uma forma que aquele vale não sucumbisse às suas vidas. Esse vale que está acontecendo hoje, a dificuldade que está assolando as nações, que está tirando vidas, Deus não vai te deixar faltar força, refrigério para o teu sistema imunológico, para você vencer esses obstáculos da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluias. Preparas uma mesa perante-me na presença dos inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Davi, ele sabia do grande desafio que ele tinha para conduzir as ovelhas. Cada pastor sabe que não é fácil lidar com esta obra. As ovelhas, elas precisavam de águas tranquilas, e o deserto era escaldante, para que ele conduzisse as ovelhas até um lugar onde houvesse águas tranquilas, cristalinas. Ele tinha uma grande dificuldade. O deserto era escaldante. Para que você tenha um cuidado recebido, vindo do seu pastor, ele enfrenta muitas dificuldades. E Davi, para atravessar o precisava começar a se locomover com as ovelhas por volta das 3 horas da madrugada, para que quando desse por volta das 9, 10 horas, as ovelhas já estivessem em um porto seguro, em um lugar onde o sol não tivesse prejudicado elas pelos caminhos, para que algumas delas viessem a morrer. Ele tinha que conduzir. Isso fazia com que ele não tivesse tempo para a vida social. Isso fazia com que ele não tivesse tempo para dar um abraço nos seus pais na parte da manhã, fazia com que ele não tivesse tempo de tomar café com os seus pais, de almoçar com os seus pais, porque ele tinha que cuidar das ovelhas. Às vezes o pastor não tem tempo de ter com a família, porque ele precisa cuidar das ovelhas. Unge a minha cabeça com óleo. Havia uma unção que tinha que ser feita. As ovelhas, para atravessar do local onde Davi se encontrava com elas no aprisco, até atravessar o deserto e chegar ao lugar das águas tranquilas e do pasto verdejante, tinha uma grande dificuldade. E o óleo era como uma cera que ele, ao embaçar ele nas suas orelhas, ele tapava os seus ouvidos para que as moscas não entrassem e não causassem dano. Quantas vezes o pastor tem que criar
situações têm que perder, aleluia, saúde, para que ele conduza uma ovelha ao lugar do refrigério, para que ele consiga transmitir a ela uma mudança, um refrigério para a sua alma, uma tranquilidade que às vezes não está sobre ele, mas ele tem que transmitir esta tranquilidade. E ele transmite para você, que é a igreja, que está fisicamente aqui no templo, e ele está, o seu pastor transmite para você através do clamor a Deus. Para você que não pode estar ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você que o teu pastor tem cuidado de ti, porque ele foi levantado por Deus, ele foi trabalhado por Deus, ele foi chamado para esta obra, aleluia, e dentro desta obra você foi dada por Deus, para que ele cuidasse de ti, e ele tem cuidado de ti, ele tem guardado, ele tem se preocupado, ele não tem dormido muitas das vezes, porque você está inserida no compromisso que ele tem com você, porque ele tem uma conta a prestar com Deus, a qual te recolherá no dia certo, aleluia, e você não pode chegar lá com dano, aleluia, o teu corpo vai estar guardado, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso te dá refrigério também nesta terra. Davi, ele conduz as ovelhas, e o seu tempo, a maior parte do seu tempo é dedicado ao rebanho. Quando ele vai ser ungido, ele não estava em casa. O profeta havia nomeado e trago à frente os eleitos que ali estavam, os candidatos, ou melhor dizendo, que ali estavam. Mas Deus, ele fala então com o profeta e diz para ele: só tem esses, porque eu não estou aprovando esses que estão aqui. Mas Davi não estava ali não porque ele não quisesse estar reunido no seio da família, mas porque ele estava cuidando do rebanho. Às vezes o teu pastor não está no local em que você quer, porque ele está cuidando do rebanho. Às vezes ele está indo a um local, ele está indo fazer uma visita, ele está indo fazer uma oração em uma casa, ele está indo levar um conselho a uma família, ele está visitando um hospital, ele está levando algo para que cuide de alguém, porque tem grandes necessidades, e o refrigério precisa ser levado até lá. E nós, como ovelhas, às vezes perguntamos: por que que o meu pastor não veio? Por que que o meu pastor não pôde? Por que que ele não me mandou uma mensagem? Porque ele estava cuidando das ovelhas. Mas então eu que estou aqui na minha casa e ele não me visitou, será que ele não cuidou de mim? Ele cuidou de você pela madrugada, ele clamou ao Senhor pela tua vida, ele pediu pela tua vida, ele pediu pela tua causa, ele pediu pela tua projetos, pelos teus propósitos, ele pediu para que Deus cuidasse de você, para que Deus te guardasse. Ele estava cuidando de ti em todo o tempo, ele estava direcionando você a Deus, para que você entrasse em pasto verdejante. Nós precisamos entender que a palavra que nos é dada, ela nos traz um verdadeiro alimento que nos sustenta, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Davi, ele não tinha muito tempo para estar no seio familiar, porque ele estava cuidando das ovelhas, porque essa é a responsabilidade de um pastor. Aleluias, glórias a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo com cuidado, mesmo com a perseverança, mesmo com o labor que ele tem nas mãos, ele não cuida de habitar na casa do Senhor. Aleluia, porque o habitar não é simplesmente estar no templo. O habitar na casa do Senhor é buscar a face de Deus, é invocar o nome do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Aleluia, que recebe os cuidados pastorais, ela não erra o caminho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glórias a Deus. Oh, maravilha do Senhor Jesus.
e a bondade do Senhor cercam ele, porque sem a bondade, sem a misericórdia do Senhor, como conseguirá lidar com o pasto, com o rebanho? Como conseguirá lidar com uma igreja onde há uma preocupação agora, porque ele está preocupado se não vai haver contaminação de alguém, se não vai vir alguém com um vírus, aleluia, porque você, mesmo se cuidando, pode pegar andando pela rua, indo a uma farmácia, indo a um supermercado, e não tendo os devidos cuidados. A médica disse que eu e a minha esposa não contaminamos mais, já temos mais de 30 dias que tivemos o vírus da Covid, mas mesmo assim não é por isso que nós vamos andar sem as máscaras, porque nós temos que dar um exemplo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se nós fôssemos seguir a cartilha médica, nós não usaríamos mais as máscaras, mas aonde nós chegamos, nos ambientes que nós chegamos, ninguém sabe que a gente teve, nem nós precisamos estar contando isso para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro dos cuidados que ele tem, ele hoje, aqui, mais precisamente nós podemos falar do nosso pastor. Há 2 cultos. E por que 2 cultos? Para não haver aglomeração. É um cuidado que está se tendo, aleluias, para que a igreja do Senhor, ela esteja caminhando não só na espiritualidade que Deus nos dá, mas nós precisamos de saúde também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos de saúde, glórias a Deus. Há um montão de super-heróis por aí que acha que as pessoas perguntam: a sua igreja está fechada ou a sua igreja está aberta? A minha igreja nunca fechou. Mas eu passei aqui e não tinha culto. Tá, não tinha culto no templo, mas tinha culto online, onde nós estávamos falando com Deus. Então tinha culto, e a igreja estava reunida no seio do seu lar, clamando ao Senhor, porque havia um cuidado de um pastor que está à procura de pasto verdejante para ela. E uma igreja ferida, uma igreja doente fisicamente, ela não tem como se apresentar. Por isso a necessidade do cuidado pastoral. E o cuidado pastoral, ele está sempre sendo mantido, regado por Deus, para que ele tenha forças para lidar com a sua vida espiritual e se preocupar também com a sua vida física. Por isso, meu amado e minha amada, e meu irmão que nos assiste nessa noite, eu quero dizer para você, aleluias, que a forma, o fato de um templo onde você congrega está fechado, mas o templo do Espírito Santo que é você está aberto. O templo do Espírito Santo que é você, o altar de Deus, estando limpo, para que Deus permaneça em ti. Você, como igreja do Senhor, saiba que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de ti, e o teu pastor está te levando pela palavra de Deus a águas tranquilas, a pasto verdejante, a refrigério. Está ungindo a tua cabeça com óleo. O cálice que ele tem te dado está transbordando do poder de Deus. O cálice que você tem bebido tem te enchido da bênção do Senhor. A tua alma não tem sido entregue à vaidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vara te consola, que é a palavra de Deus, porque o Senhor Deus está contigo. O azeite desce à tua cabeça, como desce a barba de Arão, e te refrigera por amor do nome do Senhor. Te refrigera por amor do nome do Senhor. O amor do nome do Senhor é a palavra de Deus que te põe de pé. Aleluias. Oh, maravilha de Deus. A tua vara e o cajado, a tua palavra e o poder da tua palavra, que é a palavra de Deus, nos consola, te consola
e deixa a tua alma refrigerada. E com isso, com essa unção dada, com esse cuidado que Davi teve ao transportar pelo deserto, para que o sol não queimasse, para que os animais não o destruíssem, para que as vespas não entrassem nos seus ouvidos, aonde ele com o óleo fazia, aleluia, glória a Deus, a bondade e a misericórdia irão te seguir, e a igreja viva que é você, e a igreja transformada que é você, aleluia, habitará na casa do Senhor por longos dias. E quando Deus nos chamar, aleluias, nós subiremos como igreja para morar com o Senhor. Aleluia, porque Deus tem reservado para você, igreja, um lugar excelente. Ele nos chamou para nos assentar nos lugares santos e celestiais. Ainda não são esses, aleluias. Aqui é um lugar confortável, mas não compara com os lugares celestiais que Deus tem reservado para você, igreja. Os lugares celestiais que Deus tem reservado é algo mais precioso, é algo maior, é algo tremendo, é algo da qual mantém a tua alma refrigerada, aleluia, porque o inimigo, o arqui-inimigo não conseguirá tocar em você, porque você foi de houve oração, houve um clamor, houve reserva de oração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O crente que tem o Senhor como seu pastor, ele tem reserva, e o crente com reserva, ele consegue lidar em todas as áreas. O crente com reserva, ele consegue estar acima de todos os problemas. O crente que tem a unção do Senhor, ele tem a reserva no seu coração, ele tem a reserva no seu sangue, ele tem reserva espiritual, que ainda que ele se encontre passando pelo vale da sombra da morte, aleluias, o Senhor guiará por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte, a palavra de Deus vai te consolar. Aleluias. Davi, quando ele ovelhas, as da frente da malhada eram as mais fortes, mas as de trás tinham dificuldades. O pastor às vezes tinha que cuidar das mais robustas, porque as robustas eram muito fortes e podiam romper a barreira da direção, sair do fio da ninhada. Tem ovelha que o pastor tem que estender os braços, alargar o corpo. Se estender, ele tem que virar homem elástico, para que ela não rompa a barreira da direção para o céu. Ele tem que se esticar todo, e por conta disso, às vezes, algumas que não têm a mesma condição, o mesmo porte físico daquelas que estão na frente, que estão conduzindo louvores, que estão cantando no coral, que estão no grupo de oração, não rompa o cordão da direção para o céu. Às vezes ele não pode estar fisicamente com as lá detrás da malhada. Mas eu quero dizer para você, igreja que aqui está, igreja que nos assiste nessa noite, que Ele está, aleluia, também contigo por meio do clamor. Ele está cuidando de você por meio das petições a Deus. Cuida da minha irmã que está longe, cuida do meu irmão que não tem ido ao culto, aleluia, cuida do meu irmão que não tem tido forças para caminhar, que não está, já é o terceiro culto que ele falta, meu Pai. O anjo visite, o anjo desperte, para que ele não perca a sua salvação. Cuida dele, guarda ele, protege ele, direciona ele por amor do teu nome. Há um cuidado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor conversa mais com a fulana. Ele conversa mais com ela porque você é forte.
suporta a falta de conversa. Sabe por que ele tem abraçado mais ela do que você? Porque você suporta a falta de um abraço, você é forte. Sabe por que ele tem ligado mais para ela? Porque você é forte, você suporta a ligação para você. Sabe por que ele tem mandado um zap para ela e não tem mandado para você? Porque você é forte, você suporta a falta de uma comunicação. Aleluia, você é forte. Olha para o seu irmão e diz para ele aí: você é forte. Aleluias. Irmão Ricardo, você é muito forte. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluias, porque vocês foram chamados para ser fortes. Aleluias, as ovelhas que eram conduzidas para o pasto verdejante e para as águas tranquilas, elas necessitavam de um abraço, elas necessitavam de cuidados, elas precisavam se alimentar, aleluia, porque existia no meio delas algumas fracas, glórias a Deus, e precisavam de alimentação, glórias a Deus. O alimento que você tem recebido não é qualquer alimento. Quando eu me pairo com essa mensagem, eu levo minha mente fora do templo e eu posso contemplar uma relva verde, águas cristalinas descendo, aleluia, e as ovelhas chegando, elas pastando de uma maneira especial, aonde as sombras das montanhas o cobriam, que era incandescente, com uma temperatura muito elevada, não tocavam nelas. Quando você entra no aprisco do Senhor, quando você entra na igreja do Senhor, a sombra do Onipotente te protege, aleluias, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente te susterá. Aleluias, glórias a Deus. E o cuidado do pastor nunca falta, o cuidado do pastor nunca se distancia. Eu estava, às vezes eu paro para pensar, e eu fiquei durante, em média, quase 9 anos, dirigindo no meio da serra sequentemente, e por muitas semanas a minha esposa testemunhou muitas vezes isso por causa de uma ovelha, que às vezes se comportava de maneira inadequada. Quantas noites de sono perdida, quantas vezes com as bordas dos olhos azuis, porque a insônia batia e nos tirava o sono. Nós ficamos imaginando quantos pastores têm passado os momentos aonde os seus pensamentos, em meio à sua vida que ele leva diariamente, que tem o trabalho, que tem os filhos para a escola, que tem a esposa para cuidar, que tem a igreja para cuidar, muitas das vezes a sua preocupação ela é mais direcionada para a igreja do que para as outras áreas, e a insônia bate, os cabelos embranquecem e as enfermidades pegam o seu sistema debilitado e acaba sofrendo enfermidades por conta disso, tudo porque tem que cuidar. Davi não estava preocupado em ser rei de maneira nenhuma, ele foi um rei escolhido, ele foi um pastor que se tornou rei, mesmo ele sendo pastor de ovelhas, ele foi chamado para dirigir uma nação inteira, ele foi separado com esse propósito. Mas as preocupações não faltam, de maneira nenhuma. Mas em meio a tudo isso, há uma grande satisfação. Aleluia. Em meio a tudo isso, você consegue ver o pastor sorrindo, você consegue ver o pastor descontraindo, você consegue ver a alegria. Às vezes, quantas vezes Davi saía para conduzir as ovelhas, mas ele tinha dores de cabeça,
quantas vezes ele tinha sede quando ele ia levando as ovelhas para beber água, mas ele mesmo tinha sede. Quantas vezes o seu pastor vem para pregar com o coração amargurado, e em vez de amargura, ele transmite sorriso para você. Quantas vezes você, que não pode estar reunido num templo nesta noite, aleluia, está se encontrando e de maneira a qual você consegue perceber o quanto o teu pastor te ama, porque em meio às adversidades diárias, ele consegue emitir para você o melhor, que é os cuidados do Senhor, porque o Senhor Deus te conduz a águas tranquilas. Eu quero profetizar para a sua vida nesta noite, para você que está aqui neste lugar, para você que está nos assistindo por meio dessa transmissão, aleluias, glórias a Deus, que o Senhor tem cuidado de ti, que o Senhor tem te guardado, que o Senhor tem protegido a tua vida por amor do seu nome, que o Senhor tem te escolhido como ovelhas como ovelha do seu pasto. O Senhor tem te chamado para ser vencedor, porque o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aleluias. Ele te concederá vitória pelo amor do seu nome. Ele guardará a tua vida. Aleluias. Eleve os nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Aplauda ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Hoje o meu milagre vai chegar. Seu poder não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Meu pastor, nesta hora, hoje o meu milagre vai. Ele é o meu pastor e por isso nada me faltará. Seu poder não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Eu gostaria de terminar esse culto convidando você para ficar de pé. E eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade nesse momento. Talvez você está me assistindo, você é um empresário, você é um comerciante, você não está conseguindo, você não está encontrando caminhos para recuperar aquilo que a pandemia levou. Talvez você que está aqui comigo no culto está pensando como é que vai ficar depois que o auxílio que você está recebendo terminar. Ou você que está aqui está até hoje esperando análise, e análise não sai de jeito nenhum, sai para todo mundo, menos para você. Eu não sei qual vai ser a minha dificuldade, mas eu sei de uma coisa: se eu confiar, se eu esperar e fizer da minha vida o centro da vontade de Deus, o Senhor cuidará de mim, o Senhor cuidará da minha casa, o Senhor cuidará da minha família,
porque nunca se viu, não se vê e nunca se verá o justo e aquele que serve a Deus mendigar o pão e passar por alguma necessidade nessa vida, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de cada uma delas. Você sai, eu sei que é difícil, mas eu sei que você precisa tomar posse dessa palavra, despertar o dom de Deus que foi colocado em ti. Lembra do pastor Adilson, que eu conto isso? Há 24 anos eu conto a mesma história. Um amigo que eu tenho, que é um exemplo de tudo que eu falei, vivia dependendo da ação social da igreja, até que um dia, em um culto como esse, em um lugar menor do que esse, a igreja era menor, ele veio com um saco de bananada. Ele pediu para que nós orássemos por aquele saco de bananada, e durante a oração Deus levantou alguém e falou: meu querido, enquanto nós orávamos, eu via o anjo do Senhor descer sobre este lugar e declarar uma vida próspera para a sua vida. Pastor Adilson, que naquela época não era pastor, era um membro da igreja, saiu vendendo bananada aqui pelas ruas da comunidade. Chegou na estação do trem, naquele tempo era permitido vender bananada no trem, e ele começou a vender no trem, gostou da ideia e começou a vender bananada aqui, bananada ali. Montou uma barraquinha em frente à sua casa, e hoje, se você for lá no Rio de Janeiro, você vai encontrar dois depósitos de doce, duas distribuidoras de doces e outras coisas mais no centro do Rio de Janeiro. Sabe a quem pertencem? Ao pastor Adilson, o camarada que não tinha nada, começou a vender bananada e se tornou um grande empresário, e hoje, meu querido, desfruta da vitória que Deus projetou para a vida dele. E sabe por quê? Porque ele tomou posse daquilo que Jesus garantiu para mim e para você na cruz. Então nunca houve um tempo em que a fé fosse tão importante como nos dias de hoje. Lembre-se, tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para Deus. Querido e amado Deus, nós queremos terminar esse culto e agradecendo por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos nesse lugar, cultuando o Teu santo nome. E agradecemos pelo Teu servo, pastor Benedito, ministro da Tua palavra, que nos ministrou coisas grandes, coisas firmes que precisamos saber sobre a vida espiritual, sobre a vida pessoal do pastor. Eu quero, Senhor, terminar esse culto orando pelo nosso amigo Amsterdã, pela nossa irmã Ana Martins, que estão internados, ó Senhor, que o Senhor possa abençoar toda a medicação, todo o tratamento, todas as coisas, que esse estado grave que hoje nós estamos recebendo dos boletins, Senhor, que esse estado grave venha ir para o estável, do estável para o médio, do médio para o mínimo, e que em breve, Senhor, os Teus filhos possam estar novamente conosco para cultuar e adorar ao Senhor juntamente com a Tua igreja. Que assim como o Senhor nos trouxe, pedimos que o Senhor nos leve, que o Senhor possa abençoar as nossas atividades que nós iremos ter pelas redes sociais ainda essa semana, os cultos dos nossos templos, tanto em Jardim Angara e em Meio da Serra. Senhor, aonde houver uma igreja, aonde houver um ministério levantado pelo Senhor, dirigido por homens e mulheres que pertencem ao Senhor e são comprometidos com a Tua palavra, usa esses homens, abençoa essas igrejas, para que diante dessa pandemia nós possamos determinar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Somos abençoados e pronto, e nenhuma maldição prevalecerá sobre as nossas vidas, e nenhuma praga chegará sobre as nossas tendas. Nós tomamos posse e profetizamos uma noite de paz, uma semana de vitória para cada uma pessoa que aqui está. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que congrega conosco e já está esse tempo todo sem poder estar no culto, mas que o Senhor o visite, que o Senhor o console, que a presença do Senhor seja uma realidade na vida desse irmão, dessa irmã que não está podendo participar das nossas reuniões por causa de cuidados especiais. Que sejam abençoados aonde eles estiverem. Abençoa a Tua igreja presente, abençoa a Tua igreja ausente, abençoa a todos nós, Senhor, que nesta noite separamos um momento para cultuar o Teu santo nome. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus em glória, e todos juntos, reunidos, digamos amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma boa semana, se cuide, e quarta-feira às 8h30 lá no Facebook participe do nosso culto doméstico, vai ser muito bom para a sua vida, amém? Receba aí o meu abraço em épocas de pandemia. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? As sobrinhas da Edma, mandei um convite especial para a Carla e a Cássia, que Deus possa abençoar a vida de vocês. A Amanda, o Osias, que está acompanhado com a sua princesa, que Deus possa abençoar aí